com a médica veterinária Maiara Corrêa Peixoto. Ela tem residência em nutrição clínica pela Unesp, mestrado em nutrição de cães e gatos também pela Unesp. Ela é coordenadora técnica da empresa Integral Mix e atende nutrição e comportamento felino na Espécie Pet em Fortaleza, no Ceará. Agora eu passo a palavra a ela. Obrigada, Eduardo. Eu agradeço a todos da organização. Bom, deixa eu só projetar aqui na tela. Pronto. Bom, pessoal, boa noite. Eu agradeço muito, fico muito feliz com esse convite de poder estar aqui para falar com vocês sobre um assunto que é tão interessante, tão importante para os nossos pacientes, que é a nutrição do paciente cardiopata. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução, que não cabe a mim falar muito da doença, e para depois a gente começar a falar mesmo sobre o manejo dietético e a terapia nutricional, que é o que eu vim falar para vocês hoje mesmo. Mas vamos fazer uma pequena introduçãozinha sobre a doença. Bom, cardiopatia é caracterizada quando há um bombeamento do coração prejudicado, com a redução da ejeção ventricular e quando há impedimento do retorno venoso. É uma condição comum em cães e gatos e elas podem ser congênitas, adquiridas, afetando válvulas coronárias, o miocárdio ou o sistema venoso arterial. E ela acontece com maior frequência em animais idosos, com animais que possuem alguma predisposição racial ou então para aqueles animais que são portadores de alguma doença sistêmica. Quando não há bombeamento de sangue suficiente para manter a pressão arterial, ou quando os reservatórios venosos eles não são esvaziados, quando então não há um bombeamento de sangue suficiente para manter a pressão arterial, ou então quando os reservatórios venosos eles não são esvaziados de uma forma adequada, a gente fala que o coração ele já é insuficiente. Então, a insuficiência cardíaca, ela ocorre quando a doença ela é grave o bastante para que o coração ele não consiga bombear o sangue suficiente para o restante dos tecidos. E isso altera o débito cardíaco. Então, com a alteração do débito cardíaco, o organismo ele ativa os mecanismos de compensação com o objetivo de manter esse débito cardíaco e a pressão arterial dentro dos parâmetros normais. Então, com isso, tem ativação do sistema nervoso simpático e a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porém, a constante ativação desses mecanismos, ela é deletéria para o organismo do animal. Esses mecanismos de compensação, eles... desculpa, o Eduardo falou que está concluído. Esses mecanismos de compensação, eles vão levar a taquicardia, vasoconstrição periférica e retenção de sódio e água. E agindo cronicamente, eles vão contribuir para a evolução dos sinais clínicos. E esses sinais clínicos, eles podem ser leves a graves, né? E dentre esses sinais clínicos, a gente pode listar alguns, que são os mais comuns, como congestão, ascite, efusão pleural, edema pulmonar e de membros, tosse, intolerância ao exercício e dispneia. Bom, tem algumas ferramentas de diagnóstico e exames complementares que vocês devem conhecer bem. São super importantes para a gente avaliar essa condição do nosso paciente cardiopata, que são peso corporal, o score de condição corporal, o índice de massa muscular, a ingestão de alimentos, se está tendo uma aceitação adequada de alimentos, os sinais clínicos, também raio-x de tórax, pressão arterial, ecocardiograma e eletrocardiograma, Holter, hemograma, perfil bioquímico, taurina plasmática e eletrólitos. Então, tudo isso é importante para a gente avaliar a condição desse pacientinho. E aí, essa foi a breve introdução que eu ia fazer sobre a doença cardíaca. Eu vou falar um pouquinho mais de algumas particularidades do gato, principalmente.
Mas vamos falar um pouquinho, vamos introduzir um pouquinho sobre esse manejo dietético. O que é importante para esses pacientes? Todo manejo dietético, ele vai depender dos sinais clínicos que esses animais estão apresentando e do estágio da insuficiência cardíaca. Então, as estratégias nutricionais vão ser manutenção do peso ideal do paciente, evitar excessos ou deficiências nutricionais e para que a gente possa se beneficiar da adição de certos nutrientes e de certos nutracêuticos. E a nutrição ideal, ela pode reduzir as complicações, melhorar a qualidade de vida do paciente, reduzir a quantidade de medicamentos e a dose de determinadas medicações e colaborar para uma progressão mais lenta da doença. E se de tudo que eu falar, vocês gravarem uma coisa só, tem que ser esse slide, tá? Uma única dieta não se aplica a todos os animais cardiopatas, tá? Todos os animais com cardiopatias. Então, a nutrição, ela não é uma receita de bolo. A gente tem que individualizar o nosso paciente, tá? E a gente vai falar bastante sobre isso, mas no passado, a modificação dietética que mais se falava e que mais se fazia para animais cardiopatas era uma restrição excessiva de sódio. Mas isso deve ficar lá no passado. E por que isso acontecia? Porque antigamente a gente não tinha essa vasta gama de medicações para a doença, né, para cardiopatia. Então, essa restrição severa de sódio servia para reduzir o acúmulo de fluidos no caso de insuficiência cardíaca congestiva. Mas hoje em dia a gente tem medicamentos que a gente pode usar e a gente sabe que essa restrição excessiva ela não precisa ser feita. Hoje em dia, a ênfase do manejo dietético é administrar calorias ideais para aquele animal, para aquele paciente individual, e para que a gente também tenha obtenção de benefícios potenciais de doses farmacológicas de certos nutrientes, que são essenciais no manejo desse paciente cardiopata. Então, a nutrição, ela tem papel fundamental no tratamento. A nutrição e a terapia médica e a terapia clínica, né, elas andam lado a lado, tá? Então, uma é correlacionada com a outra. E se a gente fizer as duas, é lindo, assim, o paciente tem tudo a ganhar. Bom, então quais são os objetivos do manejo dietético? Favorecer a manutenção adequada, de adequada composição corporal e saúde. E como que a gente faz isso? A gente vai proporcionar um alimento palatável, um alimento atrativo e um alimento rico, alto em energia. Por quê? Porque o animal ele vai conseguir comer uma quantidade que vai suprir nutricionalmente e energeticamente em um volume menor. Compensar as alterações na retenção de líquidos e os sinais clínicos resultantes. Então, a gente vai monitorar aí essa ingestão de sódio e quando que a gente vai fazer uma restrição real. Compensar aumento do estresse oxidativo celular com o uso de antioxidantes, favorecer a manutenção da força da contração cardíaca, fornecendo energia, proteína, vitaminas, minerais, taurina e carnitina. Buscar modificar padrões de produção de citocinas, reduzindo as pró-inflamatórias, com a suplementação com óleo de peixe. E compensar os distúrbios eletrolíticos induzidos pelo tratamento. E quais são as alterações que ocorrem nesses pacientes cardiopatas e que podem influenciar esse manejo dietético? Bom, eles possuem uma redução na ingestão de alimentos, por conta do aumento da produção de mediadores inflamatórios, ou então, como também, né, pode ser como efeito adverso da medicação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fornecer um alimento calórico e palatável. Eles têm perda de massa muscular por conta da redução do apetite, aumento da necessidade de energia,
também por conta da produção de citocinas pró-inflamatórias e intolerância ao exercício. Para isso, a gente tem que pensar numa quantidade ideal de proteínas e de aminoácidos. Esses pacientes, eles também possuem deficiência relativa de ácidos graxos ômega 3. Então, para isso, a gente tem que suplementar com óleo de peixe. Eles possuem uma retenção de água e de sódio por conta da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e por conta também do uso de diuréticos. Então, a gente tem que monitorar e também suplementar quando preciso, alguns minerais. Por conta da administração de diuréticos, eles têm perda de vitaminas do complexo B, então a gente também tem que pensar na monitoração e também na suplementação dessas vitaminas. E eles podem ter deficiência de carnitina e de taurina. E nesses casos, a gente tem que fazer um olhar bem individual para fazer uma suplementação específica para esses indivíduos. Bom, então vamos avaliar o nosso paciente. Quando se diagnostica doença cardíaca, é muito importante que a gente faça uma avaliação da condição nutricional do paciente correta, porque isso afeta a escolha da dieta e é um fator de prognóstico. Então, a gente tem sempre que associar peso corporal, mais score de condição corporal, mais o índice de massa muscular. Então, eu vou explicar, eu acredito que todo mundo saiba, né, ver o score de condição corporal e o índice de massa muscular, mas eu vou explicar direitinho como que a gente faz isso e quais são os parâmetros analisados para que a gente possa estabelecer esses dois índices, né? Bom, então, a gente vai inspecionar visualmente e palpar esses pacientes. E a gente vai analisar a região das costelas, das vértebras lombares, dos ossos da pelvis, a curvatura abdominal, a cintura e a gordura aparente. Então, vamos lá. O VASAVA, que é a Associação Mundial de Medicina Veterinária de Pequenos Animais, validou essa escala de 9 pontos, né? Então, de 1 a 9 para o score de condição corporal. Então, o score 1 é o animal caquético, considerado caquético, em que as costelas, vértebras lombares e ossos pélvicos, eles estão facilmente visíveis. Não há gordura palpável e tem um afundamento de cintura e abdômen. O animal no score 3 é o animal considerado magro. As costelas, elas estão facilmente palpáveis, tem uma cobertura adiposa mínima, a cintura ela é facilmente notada e tem um afundamento de abdômen. O score 4 e 5 é o que é considerado ideal. Então, a costela está palpável, mas sem excesso de tecido adiposo, tem presença de cintura após as costelas e tem um afundamento de abdômen. O animal no score 6 seria considerado um animal em sobrepeso. Já o animal 7 é o animal gordo, em que há costela palpável, já quase a gente não conseguindo palpar mais, recoberta com tecido adiposo moderado, e a cintura e o afundamento abdominal, eles já estão sumindo, tá? E o animal 8 e o animal 9 seria, se a gente pudesse comparar com a medicina humana, o animal obeso mórbido. Então, as costelas, elas estão palpáveis com dificuldade, ou até mesmo nem palpáveis, recobertas por excesso de tecido adiposo, tem depósito de gordura sobre a região lombar e na base da cauda, não existe cintura, e o abdômen, ele tá distendido. É aquele banquinho de centro de sala, né? Não tem, é só ali é reto, tudo reto. No caso dos gatos, para a gente avaliar também nesse mesmo sistema de pontos, né, de 1 a 9, e a única coisa que diferencia um pouco mais o score de condição corporal de cães para gatos é que os gatos, eles têm um acúmulo de gordura visceral, então, quando os gatos eles ficam mais gordinhos, eles têm esse abdômen penduloso.
em relação ao índice de massa muscular, a gente vai observar, vai palpar e inspecionar visualmente os músculos sobre os ossos temporais, na região da escápula, as vértebras lombares e os ossos pélvicos. E no caso do índice de massa muscular, tem uma escala de 0 a 3, em que 3 é quando o animal está normal, não há perda de massa muscular. O 2 é quando há uma perda muscular leve. 1 é quando há uma perda muscular moderada. E 0 é quando há uma perda muscular acentuada, como esse paciente aqui do lado, que tem uma depressão muscular bem severa. Principalmente aqui, a gente vê que é mais grave quando há uma depressão muscular na região parietal e frontal do crânio, tá? Bom, então aqui 2 exemplos de imagens de pacientes com índice de massa muscular bem reduzido, né? Esse animal provavelmente está com mascite, está com as costelas bem visíveis, tá com os ossos pélvicos bem visíveis também. Esse animal obesinho, provavelmente ele também está com uma depressão muscular, mas na foto não dá para ver. O animal estar obeso, ser obeso, não significa que ele não pode sofrer de depressão muscular, de perda de massa muscular magra. Quando há uma condição de hiporexia importante ou de anorexia, o que é perdido primeiro é a massa muscular magra, tá? Então, em animais com condições crônicas, obesos, eles têm sim perda de massa muscular e pode ser uma perda de massa muscular severa. Então, vamos falar desse item que é tão importante, é tão perigoso, a gente tem que tem que prestar tanta atenção, que é a caquexia cardíaca, que é quando ocorre um balanço negativo de energia e de proteína. Os aminoácidos musculares, eles são utilizados primeiramente para produção de energia, então é por isso que acontece essa perda de massa muscular magra. E é um processo multifatorial. Então, pode acontecer por conta de uma hiporexia ou anorexia, por conta de um aumento das necessidades energéticas, ou então por conta de alterações metabólicas desses pacientes. E a anorexia, ela pode ser causada por conta de uma fadiga ou dispneia no animal, por conta de uma reação adversa do medicamento, e também por conta de uma dieta com reduzida palatabilidade. Mais um exemplo de uma caquexia de um pacientinho, os ossinhos bem visíveis. Uma das principais causas dessa síndrome é a produção de citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral e a interleucina 1. Essas citocinas, elas favorecem o aparecimento da anorexia, elas aumentam a necessidade de energia e do catabolismo de proteína. E, além disso, elas também induzem a hipertrofia e a fibrose de miócitos cardíacos e têm efeitos inotrópicos negativos. Então, a gente tem que fazer de tudo para que não chegue nesse estado, tá? Para que esse paciente ele não sofra com a caquexia cardíaca. Por quê? Quais são as suas consequências? Ela gera uma menor reserva funcional de órgãos, ela contribui para um prejuízo da função imune, ela contribui para fraqueza muscular, intolerância ao exercício e anorexia. E quando há perda de músculo cardíaco, há uma redução da perfusão de órgãos do trato gastrointestinal e do fígado. E com isso há uma redução da absorção de nutrientes, hipoalbuminemia, anemia e redução da pressão oncótica. E além disso, então, a gente não pode chegar nesse ponto, tá? E qual é a estratégia nutricional para a caquexia? É a ingestão de uma quantidade adequada de calorias e de proteínas, e o controle da produção de citocinas. E para esse controle da produção de citocinas, a gente administra o óleo de peixe, que é o nosso queridinho aí, que é fonte de ômega 3.
Bom, então, fornecer um alimento mais palatável e tá de olho nessas mudanças de apetite do animal é muito importante. Então, trocar a dieta comercial pode ser, desde trocar a marca mesmo. Com a troca de marca, tem também uma troca de ingredientes e de inclusão de alguns nutrientes. Então, isso pode fazer mais atratividade por um alimento do que por outro pelo animal. Trocar a forma daquele alimento. Então, se o animal ele está acostumado com um alimento seco, fornecer um alimento úmido, ou então fornecer o alimento úmido misturado ao alimento seco. Se nada disso funcionar, procurar um profissional especializado na área para que seja fornecido uma dieta caseira, suplementada, completa e balanceada para esse animalzinho. Refeições menores e mais frequentes, se esse animal ele está com uma dispneia importante, se ele está com uma fadiga, quanto mais a gente fracionar essa alimentação, mais ele vai ter conforto alimentar. Melhorar a palatabilidade do alimento, então seja com a adição da ração úmida, mudar a temperatura do alimento também, a gente pode fazer isso colocando um pouco de água morna na ração seca, isso faz com que a textura da ração seca mude, a temperatura também mude, né, e o palatabilizante da ração, ele também vá para a sua superfície, então isso pode ser que atraia mais o animal, e fornecer uma proteína de alta qualidade e diminuir essa porcentagem de proteína apenas quando a gente tiver uma doença renal crônica avançada concomitante, tá? E aí a gente vem para o oposto, né? E aí, o que a gente faz quando a gente recebe um pacientinho assim? É o oposto da caquexia. Bom, a gente tem que reduzir os excessos desse paciente e, se possível, né, se ele permitir, se tiver nessa possibilidade, estabelecer um programa de perda de peso. Isso vai depender muito do estágio da doença cardíaca que esse animal apresenta e as possibilidades das condições individuais desse animal. Dados extrapolados em humanos, foi visto que a obesidade ela causa mudanças na função cardíaca, com aumento da pressão dos capilares, hipertrofia ventricular, maior retenção de líquidos, aumento do volume plasmático e redução da excreção de sódio e de água. Também aumenta o risco de disfunção respiratória. Então, o que a gente deve fazer é o estabelecimento de um programa de perda de peso, ajustando as calorias necessárias para aquela condição individual do animal. Não é todo animal que vai conseguir passar por um programa de perda de peso, tá? Até porque muda a dieta, muda todo o manejo alimentar, tá? Então a gente tem que fazer o que a gente consegue para que esse animal ele fique numa condição corporal melhor dentro das suas possibilidades. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os nutrientes. Eu vou falar sobre alguns nutrientes que são importantes na doença cardíaca, que a gente deve prestar bastante atenção, a começar pelo grande vilão, será que é tão vilão assim? Que é o sódio, tá? Na doença cardíaca precoce, a gente tem que prestar bastante atenção para a gente não fazer uma restrição excessiva. A gente tem que evitar o consumo excessivo. Então, é realmente fazer uma readequação dessa dieta, tirando tudo que é supérfluo. Então, a gente tem que orientar os tutores em relação aos petiscos e às sobras de mesa. Principalmente para cães, que a gente sabe que cães recebem muito, porque cães têm mais esse comportamento de pedir alimento e dos tutores cederem. Então, a gente tem que orientar bastante em relação a isso. Não adianta o tutor querer mudar a dieta do animal, comprar uma dieta melhor e continuar dando pedaço do sanduíche, pedaço da pizza, frango assado, o que tiver, ai, mas tadinho, ele vai passar mal se ele não comer um pedacinho, eu tenho dó, ele fica olhando, tira o animal do local da refeição.
tá? A gente tem que ter bom senso em relação a isso. Durante muito tempo, né, como eu disse aí no início da nossa conversa, a principal modificação dietética, quando se tem um paciente cardiopata, era a restrição excessiva de sódio. E hoje a gente sabe que isso não é mais necessário. Até porque a restrição excessiva de sódio nas fases iniciais da insuficiência cardíaca congestiva pode levar a uma resposta exagerada do sistema renina-angiotensina-aldosterona, piorando os sinais clínicos e levando a uma progressão mais rápida da cardiopatia. E hoje em dia a gente tem medicações, né, que reduzem a angiotensina 2 e a aldosterona, promovendo a excreção de sódio e água pelos rins. Então, se a gente fizer uma restrição muito severa do sódio junto com a medicação, a soma dessas duas coisas pode resultar em depressão de sódio, hiponatremia e piora do quadro. Então, a restrição do sódio, ela deve ser proporcional à severidade da doença. Então, essa restrição, essa modulação do sódio, ela entra aí para intervir nesse processo compensatório, promovendo o melhor balanço entre seus aspectos positivos e negativos. Em relação ao magnésio e ao potássio, a gente tem sempre que monitorar o paciente em relação a esses nutrientes e suplementar quando necessário, porque a deficiência vai causar disritmias cardíacas, diminuição da contratividade do miocárdio e fraqueza muscular. A furosemida, ela bloqueia a reabsorção de sódio, promove a excreção de magnésio e potássio e depressão de vitaminas hidrossolúveis. Então, a gente tem que estar bem atento às medicações que esse pacientinho está tomando. E o queridinho, né, a grande fonte aí de ômega 3 para gente, que é o óleo de peixe, ele produz efeitos anti-inflamatórios e antiarrítmicos, ele reduz a perda de massa magra, melhora o apetite desses pacientes. A dosagem utilizada é 1 grama para cada 5 quilos de peso corporal por dia, e ele pode ser usado antes mesmo dos sintomas eclodirem. Então, o paciente, ele tem um sopro, está bem no início da doença, a gente já pode começar a suplementar com óleo de peixe. Vai ser super benéfico para o paciente. Esse estudo de 99 forneceu óleo de peixe para 7 cães com cardiomiopatia dilatada e foi visto que houve redução das citocinas inflamatórias, melhora no score da caquexia e na ecocardiografia verificou-se melhora da fração de encurtamento. E se a gente fala de gordura, a gente também tem que falar de antioxidante. O aumento do estresse oxidativo é quando tem um desequilíbrio entre o estresse oxidativo e a defesa antioxidante do animal, e isso ocorre em animais cardiopatas. E os radicais livres, além do efeito citotóxico, eles agem como inotrópico negativo e perpetuam essa resposta inflamatória. Então, a gente tem que suplementar, principalmente porque a gente também está suplementando aí uma fonte de gordura. Então, a gente suplementa com a forma biologicamente ativa da vitamina E, que é o alfa-tocoferol. Eu uso essa dosagem, mas eu já vi na literatura dosagens bem maiores que isso, tá? É 5 unidades internacionais por quilo de peso corporal dia. E aí a gente vai falar um pouquinho da coenzima Q. O que seria isso? A coenzima Q, ela se situa na membrana interna das mitocôndrias e elas têm inúmeras funções relacionadas ao metabolismo energético. Tem função antioxidante também, participa da síntese do ATP, participa do transporte de elétrons e participa também da fosforilação oxidativa. Foi visto que ela preserva as alterações funcionais e estruturais do coração associadas à isquemia e à reperfusão. E em doses mais elevadas, foi visto também que ela tem uma melhora bem legal aí, e o bom é que ela é super bem absorvida pelo trato gastrointestinal. O ruim é que ela tem ela é bem onerosa. Eu não sei dizer para vocês o quanto que ela é, mas
mas ela é bem onerosa. A dose recomendada da literatura é de 10 miligramas por quilo BID. E a L-carnitina? A L-carnitina, ela é sintetizada em condições habituais, normalmente pelo fígado e pelos rins, através da metionina e da lisina. Só que nessas situações específicas, como hepatopatias, cardiopatias, obesidade, nefropatia, diarreia crônica e aumento da atividade física, ela deve ser suplementada. E a função dela é colaborar com a sintetização de energia nas células vivas. E em alguns pacientes com cardiomiopatia dilatada, foi vista uma deficiência de carnitina associada com a insuficiência cardíaca. Então, suplementar a L-carnitina e suplementar concomitantemente a taurina, foi visto que houve um aumento da expectativa e redução da taxa de mortalidade em alguns animais com insuficiência cardíaca. A dose recomendada atualmente é de 50 a 100 miligramas por quilo TID. E aí, falar da taurina, né? A taurina é um aminoácido com alta concentração no tecido cardíaco e ele está diretamente relacionado à saúde do coração. É um aminoácido que tem função cardioprotetora, regula a diurese e excreção urinária de sódio, tem efeito inotrópico positivo sobre os miócitos, efeito antioxidante e prolonga a expectativa de vida dos animais. Ela é considerada essencial para qualquer estratégia terapêutica destinada a favorecer com insuficiência cardíaca congestiva. Ela já tem as suas dosagens super consolidadas, tanto para cães quanto para gatos. Em gatos com cardiomiopatia dilatada, a suplementação com taurina pode levar à reversão da função do miocárdio e melhora do quadro em 2 ou 3 semanas. E para cães, também foi vista uma melhora nos parâmetros ecocardiográficos e clínicos quando houve a suplementação da taurina. E taurina e gatos, né, a gente sempre tem que fazer essa correlação, que é um aminoácido essencial para os gatos, que sem a taurina, realmente, esses gatos, eles não têm uma perspectiva aí de sobrevida. Mas por quê? Porque para qualquer mamífero, ela é sintetizada através da metionina e da cistina. Só que para os gatos, eles têm uma redução da atividade enzimática que transforma a cistina em hipotaurina e, consequentemente, em taurina. Então, eles conseguem sintetizar endogenamente a taurina e eles precisam de uma suplementação vinda da dieta. Em relação à arginina, quando há uma deficiência de arginina na dieta desses animais, há um aumento de respostas vasodilatadoras irregulares, então a gente tem que monitorar e a gente tem que suplementar quando preciso também. A vitamina B, ela está muito relacionada à sua deficiência quando há uma administração de diuréticos em dosagens altas, então a gente tem que também monitorar e suplementar quando preciso. Em relação às proteínas, a gente não deve fazer restrição a menos que tenha uma doença renal crônica em estágio avançado concomitante, porque a gente tem que combater a perda de massa muscular magra. A gente tem que fornecer proteínas de alta digestibilidade para preservar a massa muscular corporal, e foi estabelecido que para cães é recomendado uma quantidade superior a 5,1 gramas de proteína para cada 100 quilocalorias de alimentos, e para gato, uma dose maior que 6,5 gramas de proteínas para cada 100 quilocalorias de alimento. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas particularidades do gato e do cão. Para gatos, a doença crônica ela era percebida até então como uma doença relativamente incomum em gatos. Só que alguns estudos mostraram que 21% dos gatos criados como aparentemente saudáveis tinham um sopro cardíaco. Em outro estudo, foi descoberto que 16 dos 103 gatos aparentemente saudáveis tinham uma cardiomiopatia. Então, é sim uma doença muito comum na população felina, e, independente da causa, pode levar a insuficiência cardíaca congestiva, tromboembolismo arterial, síncope e morte súbita. E a cardiomiopatia hipertrófica é a forma mais comum da doença cardíaca em gatos,
E foi visto que no estágio inicial, nenhuma modificação dietética é comprovada como benéfica. Nesse momento, é um ótimo momento para a gente fazer orientações para os tutores a respeito dos padrões gerais da dieta do animal. Então, qual é a ração que ele tá comendo? É uma ração de boa qualidade? Esse alimento ele fica disponível o tempo todo para esse animal? Ele come a hora que quer, ele come a quantidade que quer, ele recebe guloseimas, recebe muito petisco, petisco comercial, sobras de mesa. Como que é feita a administração de medicamento para esse animal? É com queijo, com salsicha, com requeijão? Eu estou falando os mais comuns, que é o que eu mais ouço. E também, no estágio da doença, né, no estágio inicial, é um estágio ideal para a gente fazer com que o animal ele atinja o peso corporal e o score de condição corporal ideais, para que ele possa passar por essa, por essa doença com mais tranquilamente, sem maiores complicações. Bom, então, quando a gente pensa numa restrição leve de sódio, a gente está falando de uma quantidade inferior a 100 miligramas por cada 100 quilocalorias de alimento. Quanto essa insuficiência cardíaca ela já se torna de leve a moderada, a gente pode fazer uma restrição aí inferior a 80 miligramas de sódio para cada 100 quilocalorias do alimento. E a gente sabe que gatos, eles tendem a fazer hiporexia ou anorexia importantes. Foi visto que pelo menos 38% dos gatos com cardiopatia, em algum momento, eles apresentaram um histórico de hiporexia ou de anorexia. Então, a gente tem que prover um alimento mais palatável, seja alimento úmido, um alimento morno, alimento de marca diferente. A gente tem que ter estratégias de mudanças, e de mudanças rápidas para esse animal. Adicionar à ração um alimento sem adição de sal, então, uma carne cozida sem adição de sal, sem tempero, alterar para uma dieta caseira balanceada. Gatos são mais difíceis de aceitarem uma dieta caseira, né, por conta da crocância do alimento seco. Gato gosta bastante dessa crocância do alimento, é uma característica da espécie, mas dependendo, né, se esse animal ele já criou aversão, ele pode aceitar uma dieta caseira. Nos casos de uma insuficiência cardíaca avançada, quando os sinais clínicos eles já estão severos, a gente faz uma restrição de sódio moderada a severa, numa quantidade aí menor que 50 miligramas de sódio para cada 100 quilocalorias do alimento, e sempre prestando bastante atenção na dosagem dos diuréticos utilizados. No caso de maior risco de anorexia, a gente tem que buscar e ter essa variedade, né, de alimentos, ou então as sondas de alimentação. A gente tem que estar preparado para isso, porque o importante é manter o aporte de nutrientes e calórico ideal para aquele paciente. Nas alterações de magnésio e potássio, a gente deve fazer suplementação e monitorar esses eletrólitos e suplementação de vitaminas do complexo B, quando há uma dosagem alta de diuréticos. No caso da cardiomiopatia dilatada, né, que tem uma redução da contratilidade miocárdica e dilatação de todas as 4 câmeras cardíacas e insuficiência cardíaca congestiva, ela foi considerada antigamente como a doença mais prevalente para os gatos. Mas aí foi descoberto a deficiência de taurina associada à cardiomiopatia dilatada. Então, os alimentos comerciais, eles foram enriquecidos com uma dosagem ótima de taurina, e desde então teve uma redução drástica da incidência da cardiomiopatia dilatada. Então, no começo aí da real domesticação dos nossos gatos, a gente não sabia como alimentá-los direito. Bom, e quando a gente está com um pacientinho com cardiomiopatia dilatada, a gente tem que fazer um inquérito alimentar, porque esse animal ele pode estar recebendo uma dieta não convencional. E o que seria uma dieta não convencional? Uma dieta caseira prescrita por um profissional não adequado, uma dieta caseira não suplementada,
o tutor mesmo pode não estar suplementando. Uma dieta vegana ou uma dieta vegetariana, a gente está vendo que isso está ganhando muito mercado, infelizmente. Então, a gente tem que fazer esse inquérito. E, no caso dos cães, a doença cardíaca, ela geralmente se dá no início da idade adulta, e de 75% a 80% desses casos é endocardiose, como doença valvular crônica, e ela é mais frequente em raças pequenas, e de 5 a 10% desses casos são casos de cardiomiopatia dilatada, e são mais frequentes em raças grandes. E aí é a mesma coisa do que eu falei para os gatos. A gente tem que fazer as modificações dietéticas baseadas no estadiamento da doença, fazer uma orientação sobre os padrões alimentares gerais, então, orientar os tutores, né? E ver a condição corporal desse animal para ver se ele precisa entrar num programa de perda de peso. Nesse primeiro momento, realmente é ideal. E para os cães, quando a gente tem uma doença sintomática de cardiomiopatia dilatada, foi visto nesse estudo feito por Freeman e Rush em 2006 que a restrição de sódio ela não produzia efeitos benéficos, mas a suplementação com ácidos graxos, ômega 3, antioxidantes, arginina, taurina e carnitina teve uma redução do tamanho cardíaco. E esse efeito, ele não foi o mesmo, né, quando se restringiu severamente o sódio, tá? Isso quando a doença está assintomática. Bom, então, as modificações em relação às modificações nutricionais e a orientação que a gente deve fazer para os nossos tutores é que, sobre os petiscos, né? Então, sobras de mesa, petiscos comerciais, sim, mesmo os petiscos comerciais, enlatados, embutidos, queijos, massas, pão, biscoito, tudo isso está proibido. Se quiser dar um agrado, se não quiser abrir mão de petiscos, pode dar sim. Pode dar fruta, como banana, dentro de uma quantidade, obviamente, pré-estabelecida, não à vontade. Melancia, melão, essas frutas são permitidas. Legumes, alguns tipos de legumes, e eu acho muito engraçado quando o tutor vem falar: ah, mas como é que eu vou dar a medicação pro fulaninho? Ele não aceita, ele só aceita no requeijão, só aceita no pedaço de queijo, só aceita dentro do presunto, e tem que ser o presunto inteiro, tá? É um poodle, um mini, tem que ser o presunto inteiro, não pode partir no meio, porque senão ele acha comprimido. Se você fizer uma carne cozida sem tempero, só mesmo na água, pode colocar óleo, não tem problema. E reservar para esse animal, pode fazer no formato de almôndega, pode fazer, enfim, criatividade aí é o limite. E fornecer para esse animal o remédio dentro disso, ele não vai perceber, sabe? Então eu acho que tudo aí é uma questão de bom senso e de readaptar esses petiscos, esses agrados para o bem do animal. Bom, então é o que eu falei, né, administração de medicamentos, orientar essa administração sem uso de alimento, se isso não for um problema para o animal, se isso não for estresse excessivo, a gente também não quer causar um estresse excessivo no animal. Alimento enlatado específico para a condição, existem alimentos aí para animais cardiopatas, alimentos comerciais. A carne cozida sem tempero, como eu disse, e quando falo carne cozida sem tempero, pode ser frango, pode ser carne suína, carne bovina, tá? De diversas formas. Ou então frutas, tá? Para cães, aí a banana ela é super utilizada. E eles gostam muito porque cães eles têm uma maior atratividade pelo sabor pelo sabor doce. Bom, em relação ao manejo alimentar, esses animais eles vão ter mudanças no apetite, alguma hora ou outra. Então, eles vão ter reduções na ingestão de alimentos, eles vão ter mudanças nas preferências alimentares,
Um dia ele pode gostar de uma coisa, outro dia ele pode não aceitar. Eles podem ter esse apetite cíclico. Então a gente tem que estar preparado para isso, tem que ter uma carta na manga sempre. Como eu já disse, refeições menores e mais frequentes. Então eu sempre oriento, isso é claro que vai de indivíduo para indivíduo, mas para cães, no mínimo 3 refeições por dia, e para gatos, no mínimo 4 refeições por dia. Uso de palatabilizantes, o que seria isso? Para ração seca, né, para alimento comercial seco, a gente pode colocar um creme de leite sem lactose, uma quantidade indicada para isso também, e não à vontade, somente só como atrativo mesmo para o animal ir comer esse alimento. Adição de óleo, tá? Óleo de soja, azeite, carne moída cozida sem tempero misturada à ração, ou frango cozido sem tempero, tá? Até mesmo a água morna, que vai fazer com que o alimento mude a temperatura, e isso vai dar atratividade para o animal. Alimentação assistida, ficar com o animal enquanto ele come, fazer carinho, é um reforço positivo e funciona, tá? A gente faz isso em internamento, a gente pode fazer isso em casa também. Mudança no local da alimentação. Pode ser tanto do local da casa, né, quanto do vasilhame que esse animal se alimentava, tá? Mudar o pratinho, colocar num prato de comida mesmo, nosso, humano, tá? Isso também funciona. E hoje em dia a gente tem uma ampla gama aí de dietas comerciais que podem ser utilizadas para esse fim, tanto para cães quanto para gatos. Para gatos, a gente utiliza bastante as dietas para animais idosos. A gente tem dieta 7+, 12+, que elas têm essas restrições que a gente precisa de fósforo e de sódio, e tem a inclusão também de outros nutrientes. Para animais, para cães, né, tem bastante alimento terapêutico para animal cardiopata. E a gente tem também a possibilidade de dietas caseiras, que a gente pode fazer vários ajustes de acordo com o animal, né? Restringir mais uma coisa, aumentar mais outra, de acordo com a necessidade daquele animalzinho. Caso essa anorexia ou hiporexia persista e seja importante, a gente deve utilizar sondas para alimentação, os tubos de alimentação. E a gente tem a opção de sonda nasogástrica ou nasoesofágica, que pode ficar aí no animal por até 10 dias, e as sondas esofágicas, que podem ficar por meses no animal. Então, aí é realmente verificar com o animal para a escolha da melhor sonda. Então, como considerações finais, só uma coisinha que eu gostaria de falar antes da gente finalizar. Eu tive uma cachorrinha minha, uma poodlezinha, uma poodle, né, cardiopata, e bem severo ficou o quadro dela, mas ela não veio a ter caquexia cardíaca, então é super possível, tá, a gente monitorar aí em relação a isso. Bom, então a nutrição ideal, ela pode reduzir a medicação que um animal necessita, reduzir as complicações, melhorar a qualidade de vida e pode retardar a progressão dessa doença. É importante a gente individualizar o paciente e a sua condição. Nutrientes como a taurina, a L-carnitina, a arginina, a coenzima Q10, o ômega 3 e antioxidantes podem ter um papel fundamental no tratamento nutricional da doença cardíaca. A gente tem que observar essa restrição de sódio, não colocar tudo no mesmo balaio e falar que doença cardíaca tem que reduzir sódio. E a gente tem que monitorar a caquexia, tá? E ver esse apetite desse animal. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela atenção e eu fico aí disponível para eventuais dúvidas.
Muitíssimo obrigado pela palestra. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E palestra maravilhosa, uma didática incrível, deu para entender muito bem. A Obrigada. gente vai passar agora as perguntas para ti que foram anotadas durante a palestra. Só um segundinho. Tá certo. A ração colorida é responsável por problemas do trato urinário, por exemplo. Teria alguma relação com outros problemas com alterações cardíacas, seja ela na forma direta ou indireta? Então, na verdade, eu já vou fazer uma correção nessa pergunta. Não é que a ração colorida, a presença de corante, seja responsável pelos problemas do trato urinário. Uhum. O que acontece? As rações coloridas, elas são feitas para proporcionar uma satisfação de compradores, né, que acham que essa ração colorida vai trazer, o vermelhinho é a carne, o verdinho é, né, o vegetal. Ainda existem consumidores, tá? Compradores que acreditam nisso. Uhum. Então, é uma ração com menor valor agregado. E sendo menor valor agregado, a matéria-prima dela é de pior qualidade, porque ela é mais barata. Então, ela vai agregar mais matéria mineral para essa ração, tá? E isso é que vai causar os problemas urinários, tá? Não é o corante em si. Não tem nada descoberto ainda sobre algumas alterações além disso. O que tem visto é que pode ser causador de algum tipo de alergia, Tem um trabalho interessante que fala que em humanos, né, em dados extrapolados em humanos, que falam que doces de criança, jujuba, aquelas coisinhas coloridas, causam uma hiperreatividade. E será que isso, então, as crianças ficam mais, né, agitadas? Será que isso não poderia ser um causador também de hiperreatividade em cães? Né? Mas isso não se sabe ainda. Uhum. Então, a gente não tem uma coisa muito definida em relação a isso. Próxima pergunta é como fazer dieta em um cachorro, sendo que tem outro cachorro na casa que não necessita de dieta? Certo. Fazendo refeições controladas. Isso é uma coisa que as pessoas têm muitas dúvidas, tanto para cães quanto para gatos. É super possível a gente fazer duas dietas diferentes, né? Administrar dois alimentos diferentes em uma casa que tem mais animais, se você acostuma eles a fazer refeições controladas. Então, naquela hora da refeição, você vai colocar no pratinho, né, a ração ou o alimento caseiro, e se um cachorro rouba do outro, colocar em cômodos separados. E isso eles se adaptam muito fácil e muito rápido também. Quais critérios uma boa ração deve ter para o funcionamento correto do músculo cardíaco? Visão, sistema digestivo nos cães. E sistema digestivo nos cães. Certo. Eu acredito muito em uma proteína de alta qualidade, tá? Em uma proteína com valor elevado, também uma inclusão proteica elevada, e também uma gordura elevada. A gordura, ela é super digestível para cães e gatos, que é uma diferença aí que a gente vê na gente, né? Pra gente não é tanto, mas para cães e gatos ela é super bem digerida e super bem aproveitada também. Então, principalmente ter esses dois nutrientes e ter a adição de nutracêuticos, né? Que, como eu disse lá, principalmente o ômega 3, a taurina, a L-carnitina,
Eu acho que esses três são essenciais. Uhum. As ações terapêuticas relacionadas à cardíaca são para todas as doenças cardíacas ou para algumas específicas? No caso, seria para o estadiamento final de todas as doenças cardíacas, né? Acredito eu que de todas as doenças cardíacas, mas do estadiamento final, tá? É muito importante. Eu vejo esse erro em todas as doenças, na verdade. O animal apresentou uma alteraçãozinha na creatinina. Infelizmente, tem colegas nossos veterinários que prescrevem já a ração renal. Ou então, esses dias eu recebi uma pergunta bem engraçada, de uma tutora que queria prevenir a doença renal e queria dar ração renal. Então, não tem um bom entendimento, né, em relação a isso. Então, realmente, as rações terapêuticas cardíacas, como elas possuem uma restrição severa, né, de sódio e de proteína, também por conta das doenças concomitantes, principalmente a doença renal, elas são utilizadas só para a fase final. Sim. Como avaliar o teor de sódio ideal analisando o rótulo na hora da compra? Interessante isso. Vocês vão olhar, vocês vão fazer uma comparação com um guia nutricional chamado FEDIAF. Depois eu posso, inclusive, colocar, te mandar, enfim, tem download gratuito. Então, aí vocês vão ver os teores que são indicados, e quando está excessivo, vocês vão ver a partir disso. Mas o sódio excessivo para animais saudáveis, ele não existe, tá? O sódio, ele não é esse vilão todo que as pessoas mostram para animais saudáveis, tá? Desde que se tenha água à vontade, não há uma intoxicação por sódio. Dez dias de sonda nasofágica não seriam muitos dias de utilização? 10 dias? Não, não. O organismo do animal, ele consegue ficar bem por de 7 a 10 dias, tá? Depois disso, a gente pode ter aí algumas reações por conta do material da sonda, né, inserido. Mas, fora isso, não. Se o animal precisar, e na maioria dos pacientinhos, né, eles não toleram muito bem aí uma sedação, então a gente pode manter aí esse animalzinho com essa sonda até que ele volte a comer por conta própria. Eu acho que essa é a última pergunta. Um animal com duas comorbidades, exemplo, cardiopatia e nefropatia, deve-se optar por qual alimentação específica? É possível associar duas alimentações? É possível associar quando se faz dieta caseira, que a gente pode, né, mexer um pouquinho ali, mexer um pouquinho. Mas, quando a gente tem uma comorbidade, né, a gente tem que ver o que está descompensado no momento, a gente tem que colocar na balança o que aquele animal precisa mais no momento. Eu acho que essa é a regra de ouro. E claro, né, nesse momento a gente também vai individualizar aquele pacientinho para ver o que aquele está precisando, né. Então, acho que das perguntas foram isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo de vir aqui falar conosco. Uma palestra excelente, a gente gostou muito, o pessoal que estava assistindo também. Só comentários positivos aqui no chat. Muito obrigado mesmo. Obrigada a todos vocês.